Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Que bom poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor no nosso devocional 4x4, né? 4 capítulos da Bíblia em um dia. Nós já estamos aí no finalzinho da Bíblia, estamos no livro de Romanos e hoje nós vamos ver os capítulos do 4 ao 7. Hoje eu queria falar para vocês que nosso tema de hoje é Vivos em Cristo. Só há vida em Jesus, só há vida através de Jesus. E hoje nós vamos ver isso, que a única forma de nós vivermos verdadeiramente é em Jesus. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está no capítulo 6, é o versículo 11, que diz assim, o 11 e o 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Bom, vamos entender, então, né? Se a gente for lá no capítulo 5, já está falando disso, né? Mas eu vou introduzir, usando o capítulo 5, para a gente entender um pouco sobre vivos em Cristo, como viver com Jesus, como viver em Cristo, né? Que vida é essa que Jesus vem nos trazer? A gente sabe que o pecado entrou no mundo através da desobediência, né? Dos primeiros homens que existiram, Adão e Eva, né? Então, a desobediência levou ao pecado. O pecado, então, nos separou de Deus, porque o homem ele tinha acesso a Deus, ele convivia com Deus no jardim. E ao pecar e desobedecer a Deus, eles foram expulsos do jardim e então um grande abismo se formou entre o homem e Deus. O homem não conseguia mais ter acesso a Deus. O homem não conseguia mais ter aquela proximidade, aquela intimidade que ele tinha lá no jardim com Deus. O homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. Talvez seja forte falar isso, mas é realmente isso que nos tornamos, porque o pecado, ele nos faz sujo. O pecado nos faz desagradáveis para Deus. E a palavra de Deus diz que não existe ninguém que não peque. Somos todos pecadores, isso a gente precisa ter a certeza disso. Somos todos pecadores, todos nós pecamos. Não existe ninguém que faça o bem. A própria palavra de Deus fala, não há nenhum sequer que faça o bem. Né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, isso que aconteceu, né? Mas da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de um homem, através do pecado de um homem que é Adão, a vida também entrou no mundo através de um homem, Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós podemos ter vida. E talvez hoje você esteja aí pensando, mas eu tenho vida, eu estou vivo. Porque a gente olha só na dimensão desse mundo. Só que a gente sabe que esse mundo é passageiro e que um dia todos nós não estaremos mais aqui. Então, que vida é essa que a palavra de Deus fala? Que vida é essa que Jesus veio trazer para nós? A vida eterna. Jesus não veio trazer facilidades. Jesus não veio trazer vida fácil, não veio trazer dinheiro. Nada disso. Jesus não diz que se você... A palavra de Deus não diz que se você aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, que você vai ter uma mansão, vai ter vários carros, vai ser uma pessoa rica, jamais. Porque as riquezas deste mundo, elas não podem salvar ninguém. Porque o que Jesus oferece é a vida eterna. É a vida que nós vamos viver com Deus. O que Jesus oferece é a reconciliação com Deus, é nós podermos voltar à intimidade com Deus, como existia lá no jardim. E aqui então, a palavra, né, nesse versículo vem dizer assim, olha, da mesma forma que nós fomos, né, que nós estamos mortos para o pecado, nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Só há vida se o pecado em nós morrer. Só há vida se nós pararmos de viver uma vida de pecado. Só há vida se nós crermos e aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, nós só podemos nos livrar dos nossos pecados através de Jesus. E aí, quando fazemos isso, nós ganhamos a vida, a salvação, que é um presente, é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor. Né? E o versículo, ele ainda fala que
Nós não devemos permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo mortal, né? O pecado, quando nós aceitamos Jesus, ele já não tem poder sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós fazemos parte da justiça de Deus, nós fazemos parte da graça de Deus. E o pecado já não nos domina mais, já não pode nos dominar. Se o pecado tem nos dominado, se nós não nos arrependemos daquilo que fazemos de errado, é porque tem algo de errado com a nossa decisão por Cristo. Será que realmente nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Será que realmente a nossa fé está firmada no Senhor, no sacrifício de Jesus? Porque se nós estamos vivendo no pecado, se não nos arrependemos dos nossos atos errados, se não nos arrependemos e não reconhecemos os nossos pecados, se o Espírito Santo em nós não tem nos incomodado por aquilo que nós fazemos de errado, então nós precisamos rever o nosso compromisso com Deus. Se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador de verdade, se nós nos convertemos realmente a Deus, isso significa que o pecado na nossa vida não pode ser mais consciente, ele tem que ser um acidente. E quando ele acontece, nós temos que ser tomados por profunda tristeza, profundo arrependimento e pedir perdão e não voltar a cometer mais. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos reavaliar a nossa vida e não deixar mais que o pecado nos domine. Não deixar que o mal domine o nosso coração e nos faça ter atos de maldade. Lá no capítulo 4, fala de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. A gente sabia que antigamente tinha-se o costume de pegar as crianças que nasciam do povo de Israel, né, dos judeus, e circuncidar eles, né? Era um sinal, aquele era um sinal de que aquela pessoa pertencia a Deus, que aquele menino pertencia a Deus, que aquela criança pertencia a Deus. Hoje já não precisa mais disso. Hoje, tanto circuncidados como incircuncidados, né? Quem faz esses atos ou quem não faz. Né? Hoje, a nossa marca, o que marca a nossa fé, o que marca que nós somos de Cristo, que nós somos de Deus, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. O nosso selo é a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele habita em nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o pecado ele não nos domina. O Espírito Santo nos convence de que as nossas atitudes, elas estão desagradando a Deus. O capítulo 5, então, fala dessa alegria, dessa paz de ser justificado pela fé. Fala, né, dessa esperança que é em viver uma vida com Cristo. Fala que nós devemos, né, entender que tudo vem de Deus e tudo é para Ele. Que nós não devemos nos gloriar, acharmos que somos bons, que somos melhores, né, que que podemos fazer tudo, né? A gente vê uma onda hoje de direções, né, de ensinamentos falando que você é empoderado, você pode tudo, você pode o que quiser, né? E é legal você escutar frases assim, né? Porque eu creio sim que nós podemos todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. Nós só podemos fazer qualquer coisa, nós só podemos ter atos de bondade se nós estivermos aliançados e firmados na presença do Senhor. Só Deus pode colocar atos de bondade em nosso coração. Porque quando nós não estamos firmados em Deus, até os atos de bondade, né, que nós dizemos que temos, eles são egoístas. Eles são para satisfazer algum bem nosso. Eles são para nos fazer bem, não para fazer bem ao outro. Os atos de bondade, né, ele não deve ser para satisfazer o nosso ego, para nos deixar tranquilos, né, ou para fazer com que a gente se sinta bem. Eu errei aqui, mas eu fiz algo bom ali, então isso anulou. Não existe isso. Pecado é pecado, o erro é erro e deve ser confessado. E os atos de bondade aliançados no Senhor, eles são para o benefício do outro, para servir ao outro. O 5 também fala, né, daquilo que a gente falou um pouquinho sobre, né, que Adão pecou e o pecado entrou no mundo através de um homem, mas a salvação entrou no mundo através de Jesus Cristo, né? Então, Jesus é que nos traz a salvação. Jesus é que nos traz vida eterna.
O 6, então, é o que a gente discutiu, né? Que agora nós somos mortos para pecados e vivos em Cristo. Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador já não é mais escravo do pecado, mas sim tem a vida eterna em Cristo Jesus. E o 7, então, né, fala que nós devemos lutar contra o pecado, né? Que a lei, ela não é dispensável, né? A lei que Deus criou, ela não é anulada. Ao contrário, a lei, ela serve para nos mostrar que somos pecadores. A lei, ela vem nos mostrar que nós transgredimos, que tudo que nós fizemos desagradou a Deus. Se nós observarmos 10 mandamentos, nós vamos ver que nós temos praticado a maioria deles. Então, nós precisamos reavaliar a nossa vida todos os dias. Nós precisamos entender que a vida eterna só vem em Cristo Jesus. E que se nós queremos desfrutar dessa vida, nós temos que abrir mão dos nossos desejos, nós temos que abrir mão das nossas vontades e nós temos que abrir mão das coisas deste mundo. Essas coisas que nos aprisionam e nos fazem querer sempre mais e mais. E muitas vezes nos fazem esquecer de Deus. Espero que essa mensagem possa ajudá-los a crescer e edificar cada vez mais. Curta, compartilhe a nossa página, faça com que essa mensagem chegue para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas. Vou deixar aqui uma oração. Muito obrigada, fiquem com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, Pai. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que cada pessoa que está vendo esse vídeo possa entender, ó Pai, que nós não somos mais escravos do pecado, que Jesus morreu para nos salvar, nos trouxe a graça, que ela é um presente do Senhor para nós, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos tamanho amor, nós não merecíamos tamanho sacrifício, mas Deus, em seu infinito amor por nós, nos salvou. E hoje nós precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor, de ter essa fé como de Abraão e de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e viver para Deus e alcançar a vida eterna, porque mortos para o pecado e vivos em Cristo. Obrigada, Senhor, por esse presente. Obrigada por ter nos dado tudo o que precisamos, que é a salvação. Muito obrigada, Senhor, pois essa oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada.